Na semana passada, o jornal Estadão noticiou que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, iniciou a discussão sobre incluir o abuso de poder religioso como motivo para a cassação de políticos. Atualmente, o TSE entende que apenas o abuso de poder político e o de poder econômico podem resultar na perda de mandatos. Isso pode mudar. O debate sobre o papel dos religiosos, ou melhor, dos mercadores da religiosidade popular, foi proposto pelo ministro Nelson Fachin e está apenas na sua fase inicial, mas, segundo o jornal Estadão, ele já provocou uma forte reação nas redes sociais e mobilizou aliados do presidente Bolsonaro, que vem nessa ação uma caça às bruxas contra o conservadorismo no Brasil. Em um parecer recente no TSE, o ministro Fachin argumentou que a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada por expoentes das igrejas em setores específicos das comunidades. Ele ainda afirmou que a defesa da liberdade religiosa não pode servir para acobertar práticas que atrofiem a autodeterminação dos indivíduos. As igrejas e os seus dirigentes possuem um poder com aptidão para enfraquecer a liberdade de voto e debilitar o equilíbrio entre as chances das forças em disputa, disse o ministro. O tema é tão polêmico, veio à tona no julgamento de um pedido de cassação de uma vereadora de Lusiânia, de Goiás. Ela é pastora da Assembleia de Deus e foi acusada de usar sua posição na igreja para se eleger vereadora. O relator do caso, o Nelson Fachin, até votou contra a cassação dessa vereadora pastora, mas concluiu que é preciso coibir o abuso do poder religioso. Segundo o relato do Estadão, o ministro pregou a necessidade de o Estado e a religião serem mantidos separados para garantir a livre escolha dos eleitores. Ele ainda propôs a inclusão do abuso de poder de autoridade religiosa em ações que podem levar à cassação de mandatos de políticos, desde vereadores até o presidente da República. Essa foi a opinião do Fachin. O parecer do ministro do TSE e do Supremo desencadeou a imediata reação das milícias digitais bolsonaristas. A deputada Carla Zambelli, por exemplo, do PFL de São Paulo, que é hoje uma das principais capangas digitais do capetão, postou em seu Twitter que qualquer medida judicial nesse sentido, da restrição do poder religioso, daria brecha para a perseguição ilegal de religiosos e conservadores no Brasil. Ela coloca religiosos e conservadores juntos. Outros bolsonaristas também fuzilaram o ministro do TSE e do Supremo nas redes sociais. Essa reação hidrófoba é compreensível. Atualmente, a base evangélica é a que mais resiste à queda de popularidade do capetão, apesar da pandemia e da crise. O católico Jair Bolsonaro faz de tudo para agradar, seduzir e corromper os bispos e pastores neopentecostais. Ele se traveste. Essa defesa do poder político das religiões não se dá por convicção ou fé, mas sim por puro oportunista. Os bolsonaristas, os fascistas nativos, estão de olho no aumento da influência dos evangélicos no Brasil. De acordo com o último censo do IBGE, o número de evangélicos no Brasil cresceu 61% em 10 anos. Em 2010, segundo a pesquisa, havia 42.310.000 evangélicos no Brasil, 22% da população naquela data. Já a pesquisa Datafolha de dezembro de 2016 mostrou que 3 em cada 10 brasileiros, ou seja, 29%, são evangélicos. Deste número, 22% são pentecostais e pertencem a igrejas como Assembleia de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus, que manda na Record. Os outros 7% pertencem a ramificações do protestantismo, como as igrejas batista, metodista, presbiterianas, que são as chamadas evangélicas históricas. Ou seja, o poder evangélico é grande e os pastores tentam disputar esse voto.